Eu acho que esse vídeo vai ser um dos mais importantes que a gente vai ter por aqui, e eu imagino que nem todo mundo vai chegar até o final, mas se você conseguir e se eu for capaz de expressar tudo o que eu quero dizer aqui hoje, talvez ele mude um pouco a sua vida, de uma forma geral. A ideia da morte de uma forma estranha sempre me foi intrigante. A gente cresce com a ilusão de que o tempo é infinito, de que envelhecer é uma coisa que só acontece com os outros, né? Mas aí o tempo ele vem e começa a provar o contrário pra gente. Então eu queria te propor um pensamento. Imagine a seguinte cena: você acabou de sair do consultório médico com uma notícia que é definitiva. Você tem exatamente um ano de vida. Tá, o primeiro pensamento, claro, seria o medo, pânico. Mas esse vídeo não é sobre o medo de morrer, ele é sobre a clareza quase absurda que uma notícia dessas traria, sobre como de repente, passado o momento de choque, você saberia exatamente o que fazer com a sua vida. As preocupações pequenas, as discussões tolas, o medo de que do que os outros vão pensar, tudo isso some. E se eu te dissesse que os filósofos estoicos e os escritores da Bíblia já nos ensinaram a ter essa mesma clareza sem precisar da sentença? E se a sua vida real, aquela que você foi chamado para viver, começasse no exato momento em que você começa a encarar que ela é finita? Então, vamos continuar com esse pensamento por um tempo. O médico disse as palavras: 12 meses, 525.600 minutos. O chão some, né? Os sons eles ficam abafados. É uma avalanche de pavor. Isso é natural, isso é humano. Mas e depois? O que acontece quando essa primeira onda de choque passa? Uma clareza brutal, uma que talvez você nunca tenha experimentado tudo isso. Pensa em tudo que consome a sua energia hoje. Aquela preocupação com o comentário que a sua colega de trabalho fez. A ansiedade para saber se você está ganhando dinheiro suficiente, se o seu carro é bom o bastante. Aquele ressentimento que você guarda há anos por uma briga antiga. Aquele projeto pessoal que você jura que vai começar um dia, né? O tempo que a gente gasta rolando o feed, comparando a nossa vida com o palco editado da vida das outras pessoas. Com um cronômetro de 12 meses correndo, quanto disso ainda importaria? Nada. Absolutamente nada. Essa notícia, esse diagnóstico que a gente está imaginando, funciona como o maior filtro da vida. Ele separa na hora o que é trivial do que é essencial. E de repente, a ideia de passar mais uma hora numa reunião inútil se torna quase uma dor física. A ideia de ir para a cama brigado com quem você ama por causa da louça suja se torna impensável. O medo de parecer bobo tentando alguma coisa nova vira uma piada perto do medo real de nunca ter tentado. E essa é a primeira grande lição. A consciência da morte não é sobre o fim, é sobre prioridade. Ela revela o quanto a gente, no dia a dia, vive com a noção de importância toda descalibrada. Tem um filósofo estoico, o Sêneca, que dizia uma coisa que é genial, cara, que a gente não tem pouco tempo, a gente desperdiça muito tempo. E esse desperdício acontece em pequenas doses todos os dias, quando a gente vive no piloto automático. Eu acredito que você já tenha se sentido assim, vivendo no automático. Você acorda, trabalha, come, dorme e depois repete tudo isso de novo. E fica com aquela inquietação, aquele vazio sutil, como se você estivesse só ensaiando para a vida de verdade que nunca chega. Se você já sentiu algo assim, o problema não é você. É a condição humana quando a gente não tem um senso de urgência. Então, o diagnóstico de um ano, então, não é uma sentença de morte. Ele é um despertador. Ele grita: acorda, o ensaio acabou, é agora, não tem outra chance. E é aqui que a nossa conversa começa de verdade. Porque essa clareza, essa permissão para finalmente viver de verdade, ela não deveria exigir uma tragédia. Ela é um direito nosso, que nos foi oferecido há milênios por fontes de sabedoria que, nesse ponto, se encontram de um jeito que é impressionante. Essa clareza não é uma descoberta da psicologia moderna.
a uma sabedoria que é muito antiga, ultrapassou milênios, sussurrada através dos séculos. E pra gente aqui, vamos olhar para esses dois pilares. Os filósofos estoicos, que surgiram na Grécia Antiga, e que mais tarde tiveram seus grandes nomes em Roma, né? E os sábios da tradição judaico-cristã. E ambos chegam à mesma conclusão. Para viver bem, você precisa se lembrar que você vai morrer. Vamos começar pelos estoicos, que ensinam de uma forma mais clara. Eles tinham uma prática mental chamada memento mori. A tradução é muito poderosa. Lembre-se de que você é mortal. Para nossa cultura, que esconde a morte, isso soa mórbido, né? Mas para eles era o contrário. Era uma fonte de libertação e de alegria. Marco Aurélio, o imperador filósofo, ele escrevia no diário dele para si mesmo: você poderia deixar a vida agora mesmo, que isso determine o que você faz, diz e pensa. Pensa no poder disso. Antes de cada ação, ele se lembrava: isso aqui pode ser a última coisa que eu estou fazendo. Isso o impedia de perder tempo com fofoca? Sim, com certeza. Isso o forçava a agir como um propósito de integridade a cada momento? Meu irmão, não tenho dúvida. Memento mori, para os estoicos, não é sobre ter medo do fim, é sobre ter fome pelo agora. É a ferramenta para separar o que importa do que só parece importar. Então agora a gente viaja de Roma para Jerusalém. Milhares de anos antes, num contexto totalmente diferente. A gente encontra um eco dessa mesma verdade. No Salmo 90, um salmo que é tradicionalmente atribuído a Moisés, a gente encontra essa oração: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então vamos desempacotar isso, porque é muito profundo. Ensina-nos a contar os nossos dias. Isso não é um pedido de matemática. É um apelo pela perspectiva. É reconhecer que os nossos dias são contados e que cada um é um presente que não volta mais. E qual é o resultado de contar os dias? Para que alcancemos o coração sábio. Sabedoria na Bíblia não é só conhecimento, é a habilidade de navegar pela vida de um jeito que seja bom e justo. Um coração sábio sabe o que realmente importa. Ele sabe quando falar e quando calar. Ele sabe perdoar, ele sabe amar. Enquanto o estoicismo usa o memento mori para a gente alcançar a virtude, a perspectiva bíblica adiciona uma camada a mais. A de que a vida é um prelúdio e o que a gente faz aqui importa sim. Adiar o bem que a gente sabe que deve fazer, como diz Tiago em 4,17, não é só um mau hábito, vira uma questão espiritual. Então perceba essa conexão poderosa. Tanto a filosofia quanto a teologia imploram para a gente usar a nossa mortalidade não como fonte de medo, mas como a principal ferramenta para uma vida bem vivida. Uma nos chama à razão, para encontrar o foco, e a outra nos chama à fé para encontrar a sabedoria. As duas dizem: o seu tempo é limitado. Pare de desperdiçá-lo, viva com intenção. A questão agora é: como? Porque tudo bem, a filosofia é inspiradora de fato, isso eu concordo com todos vocês. Mas como a gente pega essa urgência toda e aplica na vida real, hoje e sem a crise? Como que a gente transforma esses conceitos num plano de ação? É aqui que a coisa fica prática, eu gosto de trazer a parte prática também. Eu te convido de verdade mesmo a pegar um caderno ou abrir um documento aí e fazer isso comigo. Primeiro, o inventário da vida. Então imagina de novo, com toda a seriedade que você só tem um ano. Respira agora, fundo.
Vamos criar agora o inventário do seu último ano. Divide uma página em 3 colunas. Na primeira coluna você escreve: o que eu pararia de fazer imediatamente? Aqui eu quero que você seja brutalmente honesto. Eu pararia de dizer sim para coisas que eu não quero só para agradar. É um exemplo. Eu pararia de gastar horas rolando feed que me deixa ansioso e que é inadequado. Eu pararia de manter aquele relacionamento que só drena a minha energia. Eu pararia de reclamar do meu trabalho sem fazer absolutamente nada a respeito. Eu pararia de brigar por coisas pequenas e insignificantes. Eu pararia de me preocupar tanto com a opinião de pessoas que nem se importariam se eu sumisse amanhã. Olha para essa lista, cara. Cada item aí é uma corrente que te prende a uma vida menor do que a que você poderia ter. Agora, na segunda coluna, com quem eu passaria mais tempo e como. Porque não é só sobre quantidade, é qualidade. Então vamos aos exemplos. Eu passaria tempo com os meus pais, mas ouvindo de verdade as histórias deles. Eu passaria tempo com o meu parceiro, não só assistindo televisão, mas conversando mesmo, saindo, lembrando por que a gente se apaixonou. Eu passaria tempo com os meus filhos, entrando no mundo deles, sem o celular por perto. Eu ligaria para aquele amigo que eu perdi o contato há muito tempo. Eu procuraria aquela pessoa que eu magoei e pediria perdão a ela, de verdade, de coração. Eu escreveria cartas de gratidão para quem mudou a minha vida. Essa lista, ela revela onde que está o seu coração. Com um ano restante, o valor de um abraço, de uma conversa honesta, dispara para o infinito. E aí agora, finalmente, na terceira coluna, o que eu começaria a fazer por mim e pelos outros? Essa é a coluna da coragem. Então vamos aos exemplos. Eu finalmente começaria a escrever aquele livro que eu sempre sonhei em escrever. Eu me matricularia naquela aula de dança, mesmo que eu seja péssimo no começo. Eu faria aquela viagem que eu sempre sonhei. Eu começaria uma rotina de oração ou meditação por um desejo real de conexão com o divino. Eu diria: eu te amo com mais frequência. Eu cuidaria do meu corpo não por vaidade, mas por gratidão. Eu usaria os meus talentos para ajudar alguém de alguma forma. Então, agora, olha para essas 3 colunas. Isso aqui é o mapa do seu coração. É um rascunho da vida que você realmente quer viver. E a pergunta que fica é: por que você não começa hoje? Por que não começar hoje? Não tem motivo. Um segundo ponto que eu faria é redefinindo o que é sucesso para você. A perspectiva de um ano quebra o jogo do sucesso que a nossa cultura impõe. Mais dinheiro, mais seguidores, mais reconhecimento. Ninguém no leito de morte deseja ter tido mais likes. As métricas mudam, basicamente. O sucesso deixa de ser sobre ter e passa a ser sobre ser. O novo sucesso se parece com paz de espírito, relacionamentos ricos, sentir que você contribuiu, estar presente de fato. E para quem tem fé, é viver de uma maneira que agrada a Deus. E quando você muda a sua definição de sucesso, as suas metas mudam junto com essa transformação. Em vez de ser promovido, a meta vira fazer um trabalho excelente e ser um bom colega. É uma mudança interna que te liberta da prisão terrena. O terceiro, a disciplina da urgência. O desafio, claro, é manter essa perspectiva. A rotina ela vai tentar te puxar de volta para o piloto automático. Por isso que a gente precisa de rituais. Um memento mori matinal, basicamente. Todo dia de manhã, antes de pegar o celular, reserve um minuto e lembre-se:
Este dia é um presente, não é garantido. E se pergunte: como eu posso viver esse dia de uma forma que ele tenha valido a pena? Você pode fazer também uma revisão semanal. No fim de semana, você olha para o seu inventário da vida, onde que você acertou, onde que você escorregou, sem julgamento, só consciência mesmo. E planeje uma única ação para a próxima semana que te alinhe com o seu inventário. Uma só, não precisa de exagero. Você pode também utilizar de gatilhos visuais, colocar um post-it no computador. Você pode escrever assim: isso é essencial, para estar sempre te lembrando. Você muda o fundo de tela do seu celular para uma citação sobre a vida. São pequenos choques de realidade para te acordar no meio do dia. Remir o tempo, como diz a Bíblia, é uma ação, é uma guerra contra a entropia. Entropia espiritual, né? Que tenta puxar a gente para a mediocridade. A gente começou essa conversa com um diagnóstico que é pesado, né? Eu sei. Mas o objetivo ele nunca foi falar sobre a morte. Foi usar a sombra da morte para iluminar o valor da vida. Você não precisa de uma notícia trágica para ter esse despertar. A sabedoria dos antigos, ela nos oferece esse presente hoje, de graça. Ela nos dá a permissão para parar de viver no piloto automático, para parar de adiar o que realmente importa. A consciência da nossa finitude não é uma maldição, é o maior catalisador de propósito que existe. Ela ensina a gente a contar os nossos dias, não com medo, mas com gratidão. Então, o inventário que talvez você tenha feito hoje não é uma fantasia, é o seu eu mais autêntico te dizendo o que você deve fazer. Então, o desafio que eu deixo não é mais hipotético. A pergunta não é mais o que você faria, é o que você vai fazer a partir de amanhã, a partir de agora. Como um primeiro passo, como um compromisso público com você mesmo, eu te convido a deixar aqui nos comentários uma coisa, só uma coisa do seu inventário que você vai mudar ou começar essa semana. Não para impressionar, não é para selar, para tentar de alguma forma ser vaidoso, mas para selar essa decisão aí no seu coração. E se essa conversa sobre aplicar a sabedoria antiga aos problemas reais da vida te interessa, se você quer continuar explorando como viver com mais propósito e coragem, se inscreve no canal. A gente tem muito mais para caminhar juntos. A sua vida de um ano não começa com uma má notícia, ela começa com uma decisão. A decisão de viver de verdade a partir de agora.